Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez, a Voz Clamando no Deserto. Se você ainda não for cadastrado, faça isso. Se cadastre para que a cada transmissão aqui, nós possamos, a cada momento aqui, nós possamos estar refletindo na gloriosa palavra do Senhor. E desta feita, estamos aqui, deixa eu só melhorar aqui a câmera. Dessa feita estaremos aqui, dentro do quadro Estudando Junto, para estarmos considerando a lição número 9. Antes, vamos estar aqui conhecendo o tema central, que é o Deus único. E o Deus único, revelado em três pessoas eternas. Essa é a proposta, do primeiro trimestre, aqui dentro da classe Estudando Junto. E agora, desta feita, estaremos aqui conhecendo o conteúdo que vai falar do Espírito Santo como o regenerador, tá bom? Deixa eu só dar uma confirmada aqui. É isso mesmo, Espírito Santo como regenerador, tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a tua bênção durante mais esse período que estamos aqui, que vamos estar aqui, conhecendo mais do conteúdo, ó Pai, como assim sempre temos feito. E nessa oportunidade é o quadro Estudando Junto, o quadro de adulto. Nos ajuda, Pai, durante esse momento, esse período. É o que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o PowerPoint, Textuário. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa primeiro esclarecimento, ensino de Jesus a um príncipe, um dos principais dos fariseus, que foi ter com Jesus à noite. E Jesus, ele passa, ali, dado ao interesse daquele fariseu, daquele príncipe dos fariseus de Nicodemo, o Senhor passa a esclarecer, a ensinar segundo seu interesse. Então, logo, esse textuário nos ensina, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, que na medida que eu e você passarmos a ter interesse pela palavra de Deus, e isso referente a qualquer assunto, isso dentro
do que diz respeito à Bíblia, a palavra de Deus, tempo certo que o Espírito Santo irá de manifestar e fazer uso da palavra de Deus e nos iluminar para que nós venhamos a entender. Assim como o Senhor Jesus estava ali ensinando a Nicodemos e esclarecendo, assim o Senhor faz com as nossas vidas. Então cabe a nós somente darmos de devido valor à questão da leitura devocional diária da palavra de Deus, como também a questão do culto de ensino, né, que temos na igreja, dos cultos comuns, onde que ali sempre há uma mensagem referente à palavra de Deus, e tendo esse interesse e sendo sincero, a nossa motivação, por certo, haveremos de ter esclarecimento. E em segundo aqui, né, na verdade em primeiro plano, né, aqui o Senhor já aponta aqui a questão dessa necessidade que não está em nós. A questão desse nascer de novo já não vem de nós, mas vem de Deus, através do seu Espírito Santo. Verdade prática, ela diz: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Então, de antemão, entendemos na prática que essa transformação não está, em primeiro lugar, implícita no que é exterior, mas ela tem o seu início, né, no interior de cada um de nós. E que esta mudança, ela é um fator da operação do Espírito Santo em nossa vida, à medida que nós entregamos o nosso caminho a Deus e passamos a confiar nele. Leitura bíblica em classe, João 3, 1-8 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí o interesse, como nós comentamos, de Nicodemos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito Santo. Parece que essa lição aqui, ela tem uma semelhança com uma das lições do jovem Susforte, né? Que fala ali sobre o Espírito Santo, né? É o que regenera e santifica. E traz essa mesma leitura aí, como no caso do jovem da mensagem, né? A leitura é bíblica, né? Mas vamos prosseguir, que estamos aqui dentro da classe do adulto. Vamos estar tratando desse mesmo assunto, que está dentro da grade da soteriologia. Ou, se eu não estiver equivocado, se eu estiver equivocado, vai ser, então, dentro da grade da pneumatologia, que trata do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Ou numa grade ou na outra vai tratar dessa questão da regeneração. Como está se falando do Espírito Santo, logo é bem provável a segunda hipótese, né? Fazer parte da grade aí da pneumatologia dentro da classe teológica ou instituto teológico. Introdução. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Logo entendemos, caro ouvinte da palavra de Deus, que nós não podemos
permanecer sendo a mesma pessoa. Ainda vamos dizer que sejamos pessoas de bem, porque Nicodemos era uma pessoa de bem. Nicodemo era um judeu. Nicodemo se preocupava com respeito à vontade de Deus, porque ele tinha uma particularidade e intimidade com a palavra de Deus. Porém, nós vemos que no caso, Nicodemos estava passando a sofrer essa mudança. O caso de Nicodemos anteriormente ao encontro com o Senhor Jesus, eles, como fariseus, eles viam muito, eles prezavam e ovacionavam muito a parte exterior, né? E também se tornavam exclusivistas, autossuficientes, orgulhosos, que não foi o caso de Nicodemos, que já estava tendo aí um trabalhar de Deus na vida dele, e com por certo esse encontro com o Senhor Jesus tanto transformou a vida, a exemplo de Nicodemos, que quando chegamos ao final do Evangelho de João, diz que juntamente com José da Arimateia estava ali ele, Nicodemo, né, que junto, levando especiarias ali, a exemplo da cultura e da tradição judaica, para o sepultamento, estava ali juntamente com José de Arimateia, levando o corpo para ser sepultado, né, numa sepultura nova, né, sepulcro novo, numa rocha, e ali próximo justamente é onde ele foi crucificado, né, diz a palavra de Deus. Então, Nicodemos, ele teve, né, esse novo nascimento. Então, não podemos, e sendo pessoa de bem, amados, ainda que sejamos de família de bem, pessoas de bem, que prezamos em obedecer à lei dos homens, né, a lei das autoridades, que fazemos bem fazendo isso, né, porque as autoridades são constituídas por Deus, também precisamos da mesma maneira ter uma mudança. Em que sentido? Reconhecer que não são as nossas obras que nós praticamos que vai nos dar a garantia de um relacionamento com Deus, muito menos da vida eterna. Mas a pessoa que é de bem, ela tem que abrir mão, né, se arrepender desta consciência, né, de crédito diante de Deus, enganosa, porque, na verdade, independente de quem somos, ou qual nível espiritual que nós encontramos e moral, todos somos de igual dependência da salvação. E isso aconteceu também com Nicodemos. Ele foi transformado, né, e passou então a entender o quanto ele carecia de se arrepender e crer no Senhor Jesus como Messias, em que a própria Bíblia estava revelava, né? Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior, como nós comentamos. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Então nós vemos aí mais uma manifestação dessa terceira pessoa eterna, que é o Espírito Santo. É ele que faz essa obra no homem. Deus, ele estabeleceu o plano. Deus é soberano sobre este plano. Jesus, ele veio como cumprimento, né, deste plano revelado e desejado por Deus. E a partir da obra consumada no Calvário, agora Jesus está assunto ao céu e entrou agora em cena, né, dentro deste período da graça, né, dessa dispensação da graça, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Observamos aqui, o que me chamou a atenção, amado, eu creio que é importante aqui, que essa questão da operação, da manifestação das três pessoas, nós vemos isso, né, dentro das três dispensações, ou
ou melhor dizendo, nas duas dispensações, a da lei e até mesmo dos patriarcas, do governo e da inocência, observe que era Deus operando juntamente com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Quando da abertura da Escritura, né? E Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Quando houve o verbo, a partir do momento que Deus disse, haja luz, ali estava o verbo. Ou seja, o Pai criou todas as coisas. O Espírito Santo estava ali para pôr em ordem. Observe que até no Antigo Testamento e na criação, o Espírito Santo operou, ministrou essa questão de colocar tudo a partir do comando, né, ali, de pôr tudo em ordem. Haja luz e houve luz. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós vemos na época do patriarca, também Deus se apresentando ali. A Abraão, a Isaac, né, a Moisés, depois no tempo da lei a Moisés e também a Abraão, né, e também a Moisés. Deus se apresentou, se mostrou, se revelou a eles. E depois veio o tempo da graça, onde Deus agora se revela no Filho, que era o Verbo, que é a lição 6 que nós estudamos. E agora então, de momento agora, está o Espírito Santo a fazer esta obra em nossas vidas, de transformação. Regeneração, obra trinitária, a doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo é a tradução do verbo grego geneté, ser gerado ou nascer, ou do advérbio anote, do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Olha, não li ainda essa tradução, mas é importante essa peculiaridade aqui do conteúdo. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Observe que vem através do Espírito Santo, né? Aqui, regeneração, no grego, paligênesia, significa novo nascimento. E está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Então, o que era passado fica para trás, tudo se faz novo. O nosso horizonte é outro. O nosso alvo é totalmente outro. Já não olhamos mais para nós. O interesse agora é a vontade de Deus com respeito, né, ao seu operar, ao seu agir, né, tendo nós apenas vasos de barro e um instrumento nesse caminhar do reino, né, nessa proclamação do Evangelho, assim como fomos alcançados e transformados pelo Espírito Santo, essa fé gera em nós, né, um desejo ardente de falarmos da palavra de Deus, independente de quem quer que seja. Pela própria experiência de transformação que nós tivemos, nós passamos a ter a mesma convicção de Paulo, e isso é que o motivou com respeito à sua obra evangelística. Ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É claro que nesse contexto que Paulo fala isso, a Romanos, Paulo está se dirigindo também ali a uma classe de judeus, gregos, né, melhor dizendo, também, que tinha a questão da crucificação, um ato vergonhoso, né? Porém, Paulo ele declarou, né, com toda a convicção de fé, que ele não se envergonhava de ter Jesus, aquele que morreu na cruz, como seu Salvador, porque ele não só morreu, mas também ressuscitou, e ele é poderoso para transformar
vidas. Basta nós, a exemplo de Paulo, continuarmos orando, intercedendo e também, na medida da instrumentalidade de Deus e graça do Senhor, falarmos também do Evangelho para aqueles que precisam também ouvir. Segundo subponto, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada do reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. No milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Torna-se uma nova criatura, é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Ou seja, não podemos primeiramente, com relação à nossa vida, né, nos convencer de que nós podemos se manter na mesma situação que nós estamos. Como também não podemos concordar com aqueles que defendem, né, a causa do liberalismo, né? Observe que isto era um conceito, uma doutrina, né, dos nicolaítas, que Apocalipse diz, que era uma igreja que não tocava nesse assunto, não ensinava sobre essa questão do novo nascimento. Por isso que nós precisamos, amados e queridos, ouvindo a palavra de Deus, ter isso em mente, que isso é um ato, um fato. A obra do Espírito Santo é uma obra que ela se torna evidente. Passamos aí a ser luz e também sal da terra, testemunhando como uma carta aberta que esta obra, ela foi Deus que tem começado e continua fazendo em nossas vidas, a partir daqueles que, do testemunho que damos diante daqueles que, onde temos mais um estreitamento, começando, é claro, em casa, pela nossa família. O Pai como autor da salvação. A regeneração, ou novo nascimento, tem sua origem no plano eterno, soberano de Deus Pai. Amado, desculpe a lentidão da leitura, é que eu estou com um problema pequeno na garganta, eu creio, e que eu preciso falar devagar, que se eu falar muito rápido, ela começa a doer, tá bom? Então, espero a consideração de todos, tá bom? Eu vou tentar aqui estar só na leitura nessa lição, tá bom? Devocional do conteúdo, tá bom? É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável, por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda a boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. O Espírito como agente da regeneração. Quarto tópico. A regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que o decreta, o Filho que o torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que realiza no coração do pecador. Aí nós vemos a ação trinitária, né, dentro dessa questão da regeneração. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer que é nascido da carne é carne, ou seja, a sua inclinação será somente para o pecado, e a insensibilidade com respeito à realidade da existência de Deus, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito, que é aquele que passa, né, a se voltar e viver unicamente para Deus. Isso indica que, onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Então, aquele que gritava já não grita mais, se aborrecia não se aborrece mais, ele vai ter um controle, né? E faz parte do fruto do Espírito Santo. Faz parte do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, né? A natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior.
Nicodemo revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem nascer de novo? Nascer sendo velho? A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa e espiritualmente morta, temos tema no canal sobre isso, e presa, teremos no canal, né, um tema sobre isso no dia 17, dia 22 ou 23 de abril. Estaremos tratando da religiosidade que mata como tema. É morta, igual espiritualmente morta, e presa à lógica humana. É incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Ele estava pegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento, operado de dentro para fora, como obra do Espírito Santo. Uma das obras soberanas do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Vamos lá, eu preciso me esforçar aqui, que aqui está bem claro. Vou ler novamente. O Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Isso aqui descarta, põe por terra o apelo. Não é o fato de fazer o apelo, alguém chegar à frente, orar por ele, que a partir daí passa a ser um crente, passa a ter uma vida com Deus, passa a ter um novo nascimento. Olha aqui para mim, ó. Não pode acontecer isso. Não cremos que ele pode estar vindo já, tendo essa obra do Espírito Santo, como ele pode até estar respondendo a esse apelo e já receber de Deus um tratamento por o Espírito Santo. Mas isso não está atrelado ou temos como suporte a questão por conta do apelo e da liturgia de ter que ir à frente e fazer uma oração por ele. O Senhor não concedeu à igreja essa vocação ou qualquer determinante vocacional contra isso. Senão se trataria da obra humana, ter a mão da obra humana no que diz respeito à igreja. Quando nós olhamos em Atos, capítulo 2, na primeira pregação de Pedro, nós vemos que o interesse partiu de quem estava ouvindo e não foi feito o apelo. Né? Aqueles que ouviram se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos? Então, isso é um sinal que ali já estava havendo uma ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que estavam interessadas em conhecer como deveriam, a partir de então, obedecer a Deus e viver, né? E vivenciar este relacionamento com Deus. Foi quando Pedro falou, né? Arrependei-vos, né? E aí Pedro fala que ali receberiam, né? Passariam passar a receber ali o refrigério do Espírito Santo. Não naquele momento, mas quando realmente eles arrependessem. Esse momento do arrependimento sincero, que é visto por Deus, Deus consequentemente operaria a salvação, que na verdade já é, ali já nós vemos que já é uma obra do Espírito Santo com respeito a esse interesse que é a questão do convencimento e do arrependimento. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente, passa a ter uma nova vida. Assim,
Um cristão regenerado é aquele que teve um coração transformado, passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o espírito gera nova vida com fruto espiritual. Como referenciado aí, tá bom? O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas o que nasce do espírito, o crente, passa a viver sob a nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra, na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Caminhando para o final, sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição, da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filhos amados do Pai. A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adorado e adotado como filho de Deus. A partir daí inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado, consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne, conforme abordado na lição anterior. A santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos. À medida que o crente avança em maturidade espiritual, se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida da regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado, pela prática contínua da justiça e santidade. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que cada um de nós tenhamos o nosso vaso em santificação. Em santificação nos transmite a ideia de progressão. O que nós somos hoje, precisamos ser um pouco melhor amanhã, e assim esta obra o Senhor vai fazendo em nossas vidas. Fato este que o apóstolo Paulo também diz: enquanto a nossa carne ela se corrompe, o nosso interior se renova dia a dia pela obra do Espírito Santo. Terceiro ponto, caminhando para o final, o fruto do Espírito. O importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Por isso que muitas não entendem com o porquê do cristão ser uma pessoa que tenha paz, que seja alegre, até animada, até dentro de uma circunstância totalmente caótica em que ela possa estar passando. A verdade, esse fruto, né, do Espírito Santo é que passa a condicionar essa pessoa a ser uma pessoa que ainda, independente das circunstâncias, tem alegria em si. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é evidência prática da regeneração. Quem nasce de novo passa a refletir ainda que imperfeitamente
o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua na nossa vida recebida em Cristo. Concluindo, a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza, uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver o entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e que esta lição e esse conteúdo se torne uma prática cada vez maior em nossa vida. E o Senhor sempre tem essa liberdade de operar essa transformação, dia após dia, de glória em glória, à imagem perfeita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão ao nosso pecado mais uma vez e queremos te agradecer por este rico conteúdo. Concede-nos, Senhor, que ele seja uma realidade em nossas vidas e aqueles que estão conosco, ó Pai. Já que, Senhor, aprendemos que a carne aquele que é nascido da carne é carne, ó Pai, que aquele que chegar conosco nesta reflexão e no conhecimento desse conteúdo e ainda não sofreu esta obra, esta intervenção do Espírito Santo, que isso possa acontecer, Pai, na vida de cada um deles, pois aqui estão conosco, neste canal, ó Pai, que tem como princípio, Senhor, trazer a cada um daqueles que aqui estão conosco a compreensão e a meditação e reflexão na Tua Palavra. Podemos, Pai, meditar. Podemos, Senhor, refletir, Pai. Mas carecemos de Ti para operar, Senhor, esta realidade do que aprendemos se tornar uma prática em nossa vida. Por isso é isso que nós pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.